Sejam bem-vindos a mais um vídeo, este que destina-se a explicar a atividade da semana 2 da disciplina de Perícia e Arbitragem. Atividade esta aqui destinada à emissão de um laudo, de um laudo pericial como perito de juízo. Talvez uma das atividades mais complexas que teremos durante esta semana de prevenção ao Covid-19. Então, muita atenção neste momento. Observando o enunciado aí, nós temos a solicitação para os peritos são vocês, para dar atenção aos quesitos apresentados no nosso arquivo do enunciado, como todo perito, responder aos respectivos quesitos. Tá? O arquivo, então, está lá no AVA. As respostas devem ser apresentadas no Fascículo Interativa e sempre vale lembrar, conteúdos idênticos ou com altíssima semelhança serão tratados por plágio e plágio, infelizmente, obterá a nota 0. Tá? Aí o nosso enunciado, ele cita uma situação em que algumas pessoas estão solicitando informações junto ao governo federal para tentar compreender por que a carga tributária do país é tão alta. O nosso amigo e o nosso juiz, excelentíssimo senhor juiz Nicholas Marshall, o nomeou como perito ou como perita, e você terá a incumbência de executar este laudo, responder aos quesitos e apresentá-lo, encaminhá-lo ao respectivo juiz da comarca aí de A Justiça é Cega, mas enxerga no escuro. Observação aos quesitos, tá? Vou fazer a leitura de cada um deles, são 6 quesitos. Na tela a gente tem destaque aos 2 iniciais, que são quesitos que dependem de cálculos. Aí vale lembrar, esses cálculos, as tabelas que você irá elaborar, elas entram no nosso trabalho como anexos, como apêndices. Não durante a resposta que aparecerá no laudo, ok? Primeira questão aí, qual a inflação acumulada e qual a defasagem existente entre a inflação oficial e as correções promovidas na tabela de imposto de renda? No arquivo do AVA há algumas instruções, a fórmula que você precisa fazer o cálculo, eu comentarei aí na sequência do vídeo. Assim como para a questão número 2, o quesito número 2, que traz a seguinte situação. Considerando a eventual defasagem da tabela do imposto de renda, quais devem ser os valores atualizados que tornam mais justa a aplicabilidade deste tributo federal? Seguindo aí, vamos ver como responder ao quesito 1. Precisamos aí das informações contidas que está lá no arquivo do AVA. É esta a tabela que você tem em tela, Ela traz 3 colunas. Primeira coluna, os anos de 1995 até 2019. Na coluna seguinte, a inflação anual apresentada pelo IPCA, ela está em percentual, Então nós temos aí todas as porcentagens de inflação de 1995 até 2019. E na última coluna, a respectiva correção da tabela de imposto de renda para a pessoa física dentro deste período também. Então nós temos ali alguns momentos em que não houve correção porque aparece o número 0 ali. E os demais índices registrados representam o percentual de correção da tabela do imposto de renda naquele ano. Tá? Aí, mostrando os cálculos, para o ano de 1995, que é o primeiro ano de referência que temos que trabalhar, há uma sequência de cálculos a ser feita, tanto para a inflação acumulada, como para a tabela do imposto de renda acumulada, e é uma sequência que, como você pode ver aí, relativamente simples, Você vai apenas considerar o IPCA daquele ano, no caso da inflação 22,41%, e somar mais 100. Então resulta ali num índice de 122,41. Esse índice ele é necessário para que possamos fazer as correções da tabela daqui para frente. Tá? E a mesma coisa na tabela de imposto de renda acumulada. Eu tenho 0 de ajuste em 1995, mais 100, que é um número referencial neste momento, 0 mais 100
igual a 100. Tá? Então, para 1995, 122,41, considerando como inflação acumulada, claro que não é isso, esse 100 é apenas um ajuste, e tabela de imposto de renda acumulada, 100. De 1996 até 2019, há uma sequência de cálculos a ser executada, como a gente vê aí na tela, as respostas para o ano de 1996. Então você deverá chegar a exatamente estes números aí. Tá? Para a inflação acumulada, a formulinha é inflação acumulada anterior vezes IPCA do ano, dividido por 100, mais inflação acumulada anterior. Atenção aí às chaves e aos parênteses. Olha aí o cálculo aplicado, né? Eu tenho entre as chaves 122,41 vezes, entre parênteses, 9,56, que é o IPCA de 1996, inflação de 1996, dividido por 100. Multiplico um pelo outro, soma-se novamente a 122,41, deve-se chegar ao resultado de 134,11%, representando aí a inflação acumulada em 1996. Lembrando que o 100 inicial foi um ajuste, ele deverá ser excluído lá no final de 2019. E na correção da tabela do imposto de renda acumulada, fórmula semelhante. Eu tenho a correção IR acumulada anterior, que representa 100 no primeiro momento, correção do IR do ano, que foi 0 em 1996, né, correção da tabela do imposto de renda. Esse resultado dividido por 100. Temos a fórmula mostrada aí no finalzinho, o cálculo aplicado no final. 100 vezes 0 dividido por 100, mais 100, igual a 100. Ok, então, na sequência do ano de 1996, inflação acumulada para efeito de cálculo, que será reajustado lá no final, 134,11%. Correção da tabela de imposto de renda, 100. Uma informação importante que a gente consegue obter desse momento aí é a defasagem acumulada, né, que nós veremos nas imagens seguintes. Mas já fica aí a dica desde já, né? Tente usar o Excel ou qualquer outra planilha eletrônica que você tenha à sua disposição para ajudar nesses cálculos. Tá? A defasagem acumulada é outra informação importante que precisamos. E em 1996 a gente já tem ela obtida, né, com os cálculos anteriores. Inflação acumulada 134,11 menos 100 de correção de tabela de imposto de renda acumulada, 134,11 menos 100, igual a 34,11. Essa que é a nossa defasagem para 1996, que é a representação real, né, da inflação acumulada até aquele momento, ok? E, vale lembrar, estes cálculos, toda essa sequência deverá ser feita até o ano de 2019. Quanto ao quesito número 2, nós precisamos das informações contidas na tabela 2, que nada mais é do que a tabela de incidência do imposto de renda, que já deve ser conhecida aí por todos, que é aquela tabela de tributação de desconto de imposto de renda mensal, mas que também é utilizada nas declarações anuais. Nós temos aí faixas de tributação, que vão do zero, ou seja, da isenção até 27,5%. E das colunas seguintes, os valores mínimos até o teto de valor, tanto para a isenção, como para aqueles valores que serão tributados em cada uma das faixas de alíquotas existentes no imposto de renda da pessoa física. E na coluna final, as parcelas a deduzir. Essas parcelas são pequenos ajustes que são feitos em virtude dessas faixas tributárias, né? Então você precisa desses ajustes, reduzir alguns desses valores aí apresentados para que a tributação seja a mais adequada. E na última linha ali, o desconto por dependente. Cada dependente dá direito a abater este valor na base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Tá aí destacando cada um desses valores. Estes valores aí destacados é que precisam ser atualizados para que respondamos ao quesito número 2. E o cálculo aí a gente tem na sequência, olha só, é um exemplo de cálculo baseado no valor atual vezes defasagem acumulada até o ano de 2019 dividido por 100, tá? Aqui a gente fez o ajuste do desconto por dependente, tá?
Então, se você calcular tudo corretamente até o ano de 2019, ao fazer o ajuste do valor de desconto por dependente, chegaremos aí a R$ 541,99 de valor atualizado, de valor atual. O que deveria ser, né? Não o que não é, o que deveria ser. Atualmente, o valor é aquele que a gente viu de R$ 189,59, mas, se os seus cálculos estiverem corretos, chegará aí um valor de desconto por dependente de R$ 141,99. E lembrando, esta fórmula aí deverá ser aplicada também para corrigir todos os demais valores da tabela anterior, né? A tabela de desconto do imposto de renda. E assim você consegue responder ao quesito número 2. Indo para o terceiro quesito, este perito concorda com as informações divulgadas pelo Sindifisco, o qual avalia que há uma defasagem de 102% na tabela do imposto de renda. Aqui, este arquivo do Sindifisco também foi disponibilizado no Avatar, está lá com material em anexo. Se você preferir, também consegue localizá-lo na internet. Foi um estudo que esse sindicato fez, semelhante a esse que estamos fazendo, no qual ele apontou aí 102% de defasagem na tabela do imposto de renda. Então, e os seus cálculos conversam com esse apontado pelo Sindifisco? Você entende que eles estão corretos? Sim ou não? Você responderá isso neste quesito. Claro que aqui vale observar, eles estão usando uma metodologia de cálculo diferente daquela que estamos utilizando agora. Portanto, sim, teremos resultados diferentes. Agora, se você entende que esses resultados do Sindifisco são errados, ou são certos, ou são apenas uma outra maneira de calcular, aí você responderá aí no seu trabalho, no laudo pericial, ok? O quarto quesito, considerando o ritmo de atualizações da tabela do imposto de renda, como este perito avalia as ações dos governos nacionais de 1995 até 2018, olha a aula de história aí, em prol da tributação mais justa para o cidadão, em especial quanto a este tributo, quanto ao imposto de renda pessoa física. Aqui é uma pergunta de avaliação, você descreverá a sua avaliação, como é que os governos, analisando os cálculos que você fez, como é que os governos de 95 até 2018 atuaram para melhor tentar equalizar, para tornar mais justa o imposto de renda, em especial pessoa física, para cada cidadão, para cada um de nós. O quinto quesito, os anteriores vão até o governo Temer, o quinto quesito é focado no governo atual, né? Quanto ao atual governo, algumas promessas foram feitas, tal qual a declarada em Davos em 2019, que o objetivo é incluir o país entre os 50 melhores para se realizar negócios a empreender, uma importante promessa, e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para salários próximos a R$5.000. Como o senhor perito, a senhora perita, avalia as ações do atual governo para cumprir estas promessas? Então você vai fazer uma análise específica do momento atual, se o atual governo está buscando algum tipo de ação para melhor equalizar a questão da tributação do imposto de renda da pessoa física. Continuando o quesito aí, né? A redução do IRPF e a atualização da tabela de incidências pode ajudar o país a desenvolver-se como um centro empreendedor? O que é essa parte do quesito relaciona-se ali à promessa feita pelo atual governo de colocar o país entre os melhores a se empreender, né? E você fará novamente uma nova análise nesse sentido. Outra parte aí do quesito, órgãos como o Ministério da Economia têm demonstrado disposição em atualizar a tributação do imposto de renda, de forma a torná-la mais justa, já que somente este governo pronunciou-se sobre estes temas. Mais uma vez, uma análise, né? E eu tentar analisar se há realmente situações que operam para que as promessas feitas pelo governo com relação ao imposto de renda venham a ser cumpridas, ok? E aí o nosso sexto quesito, mais uma análise, na opinião deste perito, porque figuras emblemáticas do atual governo, como o astrólogo, o Astrolavo de Carvalho, ou melhor, o Olavo de Carvalho, né? Poderíamos colocar outras qualificações que ele tem aqui, como por exemplo ter até a quinta série, ser terraplanista, negacionista, entre outras. Poderíamos citar outras pessoas aqui com a mesma
capacidade intelectual, tal qual a Débora 5G Barbosa, ou o professor Afonso Vasconcelos, lá da Pulga, mas aí é outra história, nossa aula não é de psiquiatria, vamos voltar ao assunto aqui. Então, figuras aí como importantes do governo, dentre outros, preferem discutir assuntos irrelevantes e não abordam temas tributários, né? Então, os cidadãos preocupados com a questão do país querem saber isso, né? Porque as figuras relevantes do governo não tocam nos temas tributários, entre eles a questão da atualização da tabela do imposto de renda, e aí você, a partir dos seus cálculos, da sua análise, deverá apresentar algumas considerações neste trabalho, ok? Importante aí no laudo, né? As respostas devem seguir a estrutura de laudo parecer que nós estudamos em sala, destacando aí que tem que ter um prólogo de encaminhamento, os quesitos e as respostas aos mesmos, lembrando que as tabelas e outros cálculos vão aparecer ali como anexo, você deverá assinar o trabalho também, ok? Como perito. E no caso, como é um arquivo digital, se você montá-lo no Word, por exemplo, se você conseguir digitar sua assinatura e colocá-la lá, ótimo. Se não, não tem problema, apenas coloque o seu nome como perito e vamos entender que ali já houve uma assinatura, pelo menos uma assinatura digital neste documento, ok? Importante no laudo, né, existem alguns requisitos aí que ele tem que ter: objetividade, rigor tecnológico, concisão, argumentação, exatidão e clareza. Vale lembrar, todos esses requisitos nós estudamos em sala de aula no exemplo de laudo, que foi estudado na última aula presencial que tivemos. Esse, inclusive, traz ali a estrutura do laudo e considera todos esses requisitos, ok? Então, você, seguindo aquele modelo trabalhado em sala de aula, deverá ter sucesso e seguindo as fórmulas de cálculo apresentadas, deverá. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado, até o próximo vídeo.